Beleza, vamos aí fazer uma análise de imagem aqui, tá? Essa imagem ela está no livro de história de vocês. Tem o título A Derrubada da Estátua de Jorge III, em 9 de julho de 1776, o ano em que os Estados Unidos se declara independente, tá? É importante a gente analisar essa imagem no sentido de que mostra a população, enfim, né, atentando contra a imagem do rei. Lembrando também que em tempos recentes nos Estados Unidos, esses protestos antirracistas, houve a derrubada de algumas estátuas, acho que no redor do mundo também, né, a própria Inglaterra, de pessoas ligadas ao tráfico de escravos, né? Então tinha não lembro o nome, veio o nome de uma pessoa que trabalhou numa dessas companhias de tráfico de escravos e tinha estátua lá, porque ele tinha feito benfeitorias na cidade, e tinha ergueram uma estátua e a população derrubou essa estátua sabendo da história dele. Então é interessante como esse monumento ele serve também como um referencial de poder, de memória, de alguém que seria importante, né? E quando essa pessoa deixa de ser importante, no caso a imagem de um rei, que na América não se queria, ele acaba sendo alvo de uma de depredação, de fato, né? Ele não representava algo de valor, de poder, que não era mais o poder, não tinha mais poder sobre aquele lugar. Também é interessante a gente identificar, esse também é um trecho do livro, tá? O país que se forma, tanto em teoria quanto na prática, os Estados Unidos é o primeiro país a se tornar um país iluminista, com um referencial iluminista. Ou aqui está dizendo, a divisão do Estado em três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, que vocês estudaram em geografia, viram comigo, tudo isso é o primeiro país a colocar de fato esses três poderes. Ah, mas e lá na Inglaterra tinha o poder legislativo, eles tiveram lá um deputado, né, uma Câmara de Deputados com um certo poder, mas ainda não estava tão separado assim, tanto que o rei era um chefe do executivo vitalício, né? Passava e não tinha alguém para governar por ele. Esse é o primeiro país em que o executivo, o legislativo e inclusive até alguns lugares o judiciário também é eleito, né, pelo povo. O regime é o regime republicano, a república, né, essa separação em três poderes completamente independentes e todos eles eleitos. Tá? Eles vão criar a chamada Constituição, que é a primeira Constituição de fato iluminista, tá? Totalmente sobre os ideais liberais. E eles vão ser o primeiro país de fato a seguir o modelo que nós seguimos hoje, como todo mundo segue hoje. É importante a gente ter essa noção que, apesar de todo o ideal de liberdade, do iluminismo, que esteve presente na formação dos Estados Unidos, ele ainda era um país que usava da escravidão, então região sul dos Estados Unidos usavam da escravidão e não houve liberdade para escravos. E os povos indígenas, os povos nativos, aqueles que estavam lá naquele território antes disso, foram tratados como lixo, né? Então vou fazer a leitura breve com vocês aqui, isso é um trecho do livro. A escravização de pessoas de origem africana e de seus descendentes, iniciada em meados do século XVII, foi mantida até 1863, durou mais 90 anos de escravidão após a liberdade e a independência dos Estados Unidos. E mesmo depois da abolição do trabalho escravo, os descendentes de africanos continuaram a sofrer segregação e discriminação social. Estavam proibidos de usar áreas ou locais destinados aos brancos, em hospitais, ônibus, banheiros públicos, cinemas, entre outros. Essa situação durou até a década de 1960, quando a luta pelos direitos civis dos Estados Unidos derrubou institucionalmente uma estrutura racista. Então veja bem, haviam leis em alguns estados que diferenciavam a população afrodescendente, afro-americana, da população branca. E isso pela lei, tá? Isso era era marcado em lei. Olha, havia escolas para hospitais para leitos de hospitais para os negros, sem assentos para brancos no ônibus e assim por diante. E a gente vê esses protestos recentes nos Estados Unidos, né, contra o racismo, a violência policial, e como vê que, apesar da lei não ser mais racista, fala, não tem lei racista nos Estados Unidos, mas existe a prática do racismo nas instituições, né? E aqui embaixo ele vai apontar dos povos indígenas, né? Que aí a terra do indígena era terra de ninguém, era só chegar e pegar, né? Então, se vendia, ó, ali tem uma terra indígena, só comprar, ó, vendo para você, compra lá, mata os índios e já era, né? E aí você vê como foi uma coisa, foi massacre mesmo. No Brasil houve massacres, houveram e ainda existem massacres,
né? Isso, hoje ainda em Goiás, Pará ainda tem uma situação muito grave, mas ainda assim a nossa Constituição, o nosso conjunto de leis, pela lei, isso é importante, não significa que é a prática, mas reconhece o direito da população indígena à terra, né? Coisa que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos não houve. O que acontece é que nos Estados Unidos houve massacre mesmo, dizimaram populações. Os indígenas hoje nos Estados Unidos têm terras também, tem reservas indígenas, mas são lugares arenosos, não tem nada de terra boa para agricultura, né? Eles tomaram todas as melhores terras deles, né? Jogaram eles ali e falaram: você tem direito de viver aí nesse território. E acabou. Então diz aqui, ó, a população indígena e miscigenada é composta por 5,2 milhões de pessoas, é uma grande minoria. Os Estados Unidos tem 300 milhões, vamos colocar aí que eles não são nem 2% da população hoje, tá? É importante também saber que dentro dessa questão da cidadania não está falando das mulheres, as mulheres não podiam votar. E essa primeira eleição dos Estados, as primeiras eleições dos Estados Unidos também era por renda, então não era assim, todo mundo é livre, então todo mundo participa. Só quem tinha, ó, uma graninha para votar também podia participar da política. Beleza? Então são paradoxos, né? Porque a própria liberdade, igualdade e fraternidade não veio para todos, mas ela marca ali, marca o que foi o início, né? A primeira tentativa desse modelo de organização social. Beleza? É nóis. Então, colegas, eu vou finalizar aqui colocando alguns pontos aí em cima de algumas imagens. Então, nós temos aí algumas imagens representando a realidade dos Estados Unidos, começando aqui pela plantação de algodão. Então, veja bem, o escravismo nos Estados Unidos se manteve principalmente por causa das demandas da Revolução Industrial. A Inglaterra ela precisava de matéria-prima, precisava de algodão, que era demandado por um clima quente. E o Brasil também chegou a fazer um pouco desse papel por um tempo, principalmente na guerra, quando os Estados Unidos tentou acabar com a escravidão, precisou de uma guerra para isso. Houve uma guerra entre o norte e o sul, quase se tornaram dois países, né? Separaram-se a região escravista da região não escravista. Mas esse sul dos Estados Unidos, que era escravista, ele plantava algodão, exportava algodão para a Inglaterra e suas indústrias. Então, o escravismo estava ligado diretamente um pouco nesse princípio de revolução industrial. Aqui temos uma outra imagem mostrando a separação, já isso nos anos 50 dos Estados Unidos, tá? 1950, pouco tempo atrás. Então, bebedouro para brancos, colored people, né? Os de cor e os brancos. Aqui esse é uma foto representando os Panteras Negras. Então veja bem, tem o super-herói Pantera Negra criado pelo Stan Lee da Marvel, mas ela é uma homenagem de fato aos militantes, a um partido até revolucionário dos Estados Unidos, né, vamos colocar assim, de negros lutando por seus direitos, lutando por sua liberdade, lutando pela não discriminação, né, em frente a essas leis que separavam brancos e negros em setores como educação, hospitais, lugares públicos no geral, tá? Clubes. Essa imagem aqui, ela é do grupo chamado Ku Klux Klan. Era um grupo racista, né? Herdeiro desse sul escravista dos Estados Unidos. E eles cometiam atos de violência contra a população negra, né? Enfim, e essa é a roupa característica deles, né? Essas capas, essas túnicas brancas, esse capuz aqui, enfim, enforcando negros, cometendo atos de violência. Temos uma imagem aqui dos povos indígenas, né, que foram massacrados de fato, né, em todo o território dos Estados Unidos. Então, essa expansão do território americano, ela se deu em cima de povos indígenas, né, que perderam seus direitos, não tinha esse reconhecimento. Então, esse vídeo ele serve um pouco para a gente ilustrar um pouco do que é essa contradição num país que pretendia ser o berço da liberdade e que foi em cima de teve esses paradoxos, né? Como é que se pode dizer livre um país que carregava escravos? Como é que se pode dizer um país que respeita a propriedade se ele ataca a propriedade milenar de povos indígenas, né? Que ali não tinham reconhecimento nenhum como pessoas, né? E outra coisa que eu quero mostrar para vocês, para finalizar o vídeo, é que esse passado escravista, tal como o Brasil, ele deixou marcas também feridas, né, na sociedade, né, o racismo, tudo mais, mas também houve contribuições importantes no sentido cultural, tanto que a música negra dos Estados Unidos, né, não fala só do rap, R&B, não, mas o jazz, o rock veio da música negra, o blues, o soul, ele vem desse passado escravista,
E tem muitos filmes importantes para a gente analisar, tá? Muitas pessoas importantes. É interessante ver o filme 12 anos de escravidão, quem não viu é interessantíssimo ter essa noção do que era o cotidiano escravista do sul dos Estados Unidos. Outras figuras importantes que vale a pena ser pesquisada, eu falei aqui das Panteras Negras, né, o Black Panthers, mas existem figuras como Martin Luther King, que foi um líder religioso e político dos Estados Unidos, a favor dos direitos civis, né, o direito da população negra, Malcolm X, enfim, a questão afro-americana ela é muito presente, né, na cultura, muito presente nos Estados Unidos como um todo, na sociedade americana como um todo, tá? Nós temos poucas referências sobre a população indígena, tá? Mas é interessante saber que é muito semelhante o caso do Brasil, né? Ainda que as terras brasileiras em que tem reservas indígenas são muito mais permitem muito mais condições de sobrevivência do que os americanos. Os caras jogaram os indígenas no deserto e falaram: essa terra é sua aí, se vira com ela. É muito complicado. Eu vou finalizar esse vídeo aqui com umas músicas do tempo dos escravos americanos, tá? Então, da escravidão norte-americana. São as chamadas músicas work songs, tá? Ele deu origem a muitas músicas modernas, no sentido de ritmo, tá? Então, músicas de trabalho, que eles cantavam, eles eram proibidos de conversar, então eles passavam as mensagens deles ali por meio da música. Um repetia, um falava, um repetia, outro falava. E aí ficava essa musicalidade, passando mensagens, conversando, lamentando, enfim, coisa que não era proibido, não era permitido fazer durante o trabalho. Muitas vezes essas músicas, essas mensagens, tanto de rota de fuga, para fugir da escravidão, quanto mensagem de conforto, ela vinha em cima de músicas que tinham fundo religioso, tá? Mas passava uma ideia ali, tanto de resistência à escravidão quanto de fuga, tá? Então, vou mandar um vídeo para vocês. Vocês aproveitam aí. Outro dia a gente faz uma atividade a respeito dessas músicas aí que é muito interessante. Deu origem ao jazz, deu origem ao rock, deu origem a toda a música americana. Beleza? Precisar, estamos aí. O vídeo foi curto, espero não ter falado muito, tá? Mas é o importante aí, um basicão pra gente ter além do que se encontra pela internet, tá bom?